Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana de reapresentação do Cruzeiro. Na próxima tem o Atlético. O América vencendo fora a segunda, hein? Nós vamos debater tudo isso e até mesmo o Mundial, mas daqui a pouquinho, porque primeiro eu tenho esse recadinho maravilhoso para você, ó. O Silão vai colocar na tela este QR Code que tá aqui do meu lado para você acessar. Pega o seu celular, mira a câmera ali nesse QR Code, faz a leitura, porque nele vocês vão encontrar as melhores opções aqui das faculdades Kennedy Promove para o seu futuro ficar assim, ó, brilhante. Acesse aqui, ó, tem EAD, presencial, semipresencial, tem do jeito que encaixa certinho no seu tempo. E o melhor, curso à torta e à direito. Vai ser do jeito que você está procurando. E ó, é bom para o seu futuro e bom para o seu bolso, porque os preços são os melhores do mercado e da estratosfera. Acesse o QR Code e faça parte das faculdades Kennedy Promove. Vamos começar a debater então? Você, eu e Maicão do Barreiro. E aí, Maicão? Bom demais, Paulo. Firme? Firme e forte, graças a Deus. Aí, trem bom, hein? Aqui, tá acompanhando esse Mundial? Tô acompanhando. Tá gostando? Demais, Paulo. Ó, teve um joguinho meio que mais ou menos ali, hein? Tal de 5-2 do City em cima da Juventus. Foi um negócio mais ou menos assim, mãe? Não surpreende porque o City é um dos melhores times do mundo, rapaz, né? Mas meteu um cincão assim, você não achou que foi muito, não? Não, acho que não. Acho Você que é doido. Inclusive é um dos favoritos, viu? É? A ganhar esse Mundial. Não vai ser o Flamengo, não? O Flamengo vai pegar outro favorito, né? Que é o Bayern de Munique. Mas assim, no geral, Paulo, gostei demais da primeira fase. Eu acho que os brasileiros superaram as expectativas, né? Muitos falavam aí da supremacia dos europeus diante dos brasileiros, mas a gente teve vitória do Botafogo diante do PSG, vitória do Flamengo diante do Chelsea, por exemplo, né? Tivemos aí um bom jogo do Palmeiras contra o Porto. Eu acho que surpreendeu o futebol brasileiro nessa primeira fase. Dos sul-americanos, dos 6 sul-americanos, 4 avançaram, Boca e River pararam na primeira fase. E agora vamos ver até onde que os brasileiros vão chegar nesse mata-mata. Eu tô apostando aí numa semifinal, viu? De um mesmo? Brasileiro em uma semifinal. Nas quartas já tá garantido, já, né? Tá garantido. Nas quartas, no sábado, que quer dizer amanhã, isso, teremos Palmeiras e Botafogo. Exatamente. Nas oitavas, ou seja, um brasileiro já tá nas quartas. Um brasileiro já está nas quartas e que jogão, hein? E quem passa? Cara, eu acho que o Palmeiras passa. Placarzinho. Eu quero placarzinho. Vai nos pênaltis. Pênaltis? Vai ser nos pênaltis. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo? 2-1. Igor Jesus despedindo, não, continuando. E o Estevão despedindo. Estevão já dando tchau. Porque qualquer um que perder, ou o Igor Jesus ou o Estevão, os dois... Finito lavoro acá em Brasília. Para quem não entende o italiano, eu falei, acabou o trabalho aqui no Brasil. Tá indo embora, vai acabar. O Estevão indo lá pro Chelsea, ele mesmo falou, hein, que tava meio complicado concentrar no Mundial com o Palmeiras, porque a cabeça já tá fora, já não tá mais aqui. Então, ou seja, 2-1 pro Botafogo. 2-1. Finalzinho. Será que vai ter um jogador expulso Botafogo? Só para lembrar Libertadores? Não, aí se tiver vai complicar, porque é o Palmeiras, né? Que é o Palmeiras, né? Aí muda a história. Ó, vou passar aqui rapidinho como é que ficou, como é que ficaram os confrontos. Vamos lá. Palmeiras e Botafogo. Isso. O vencedor pega Benfica ou Chelsea. Deste duelo. Isso. Fluminense Internazionale de Milano. Na segunda-feira, 4 da tarde. O do Palmeiras é quem vai abrir essas oitavas, 1h da tarde do sábado aqui de Brasília, 1h de Brasília, Palmeiras e Botafogo. 5h, Benfica e Chelsea. Isso. Na segunda-feira, Inter e Flu. Complicado. Pro Fábio, hein? Eu acho que o Fluminense pegou pedreiro. Pesado, hein? Pesado. E quem passar desse confronto pega o City ou o Hilal? Pois é, aí complica, né? Passa o Manchester? Não, passa o Manchester. Eu acho que o Manchester passa, mas ou a Inter ou o Fluminense pegar o Manchester nas quartas vai ser dureza. Você tá botando fé ainda que o Fluminense passa pela Inter? É difícil.
Difícil. Mas qualquer um dos dois estão ferrados nas quartas com o Manchester City. Depois, no domingo, aí tem o brasileiro, que é o Flamengo. Isso. Só que o Flamengo entra em campo 5 da tarde contra o Bayern. Ele já vai entrar em campo sabendo do adversário dele, que vai ser o PSG ou o Inter do Messi. E aí? PSG 8-2 só pro Messi marcar 2 golzinhos? Cara, eu tô apostando no Inter, viu? Não, PSG, você tá apostando que Inter o Inter de Miami passa do PSG? E acredito que pode passar. Vai ser a zebra dessas oitavas. Léo Dias, leva esse menino aí, ó. Você é doido, é? Vai ser a zebra das oitavas. Ó, então tá aí. Eu sou mais a zebra do Flamengo sobre o Bayern do que do Inter, da Inter com o PSG. Com o PSG, né? Pra Pois mim é. vai dar Flamengo e PSG. Agora, eu apostei no brasileiro na semi, porque ou Botafogo ou Palmeiras, pegando o Chelsea ou Benfica, Aham. tem grande chance de passar nas quartas. Botafogo, Ou Palmeiras contra Chelsea ou Benfica. sim. Né, eu acho que Aí eles por são- isso que você tá apostando E um brasileiro no na brasileiro. semi. Na semi. Porque pro Flamengo e pro Fluminense eu acho que ficou bem difícil. Olha, eu tô apostando no Mengudo, o Mengudo. Ó, e aí, na terça-feira, pra fechar a bagaceira das oitavas, temos o Borussia e o Monterrey, o mexicano. Vai dar Borussia, né? Borussia, eu acho que pelo menos uns 10-4. Vai ser um jogo. E no outro jogo, na terça-feira, antes desse jogo, tem 4 horas da tarde, Real Madrid e a Juventus. Jogo difícil, é um Jogaço, clássico né? mundial, né? Já decidiram aí Liga dos Campeões recentemente. Esse jogo, Paulo, eu não sou capaz de apostar não, viu? Pra mim, tirando É. Palmeiras e Botafogo, esse pra mim é o único jogo que fica mais difícil de cravar o favorito. Exatamente. Eu Fica também. mais difícil. Porque o Real Madrid já não tá aquele Real Madrid dos últimos tempos, né? Tá em queda técnica. Tá em reformulação agora com o Xabi Alonso chegando. E a Juventus sempre tem aquele jogo amarrado, né? Aquele jogo truncado ali, Exatamente. os italianos e tal. Então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Agora, que bom, né, Paulo? A gente fala tanto das confederações, das federações, das coisas horríveis que eles fazem, né? Mas pelo menos uma dentro da FIFA, né? Eu acho que esse Mundial aí foi um acerto. Você acha que chegou e vai ficar? Vai ficar, a não ser... Mesmo com os Europa tudo achando ruim de jogar? Pois é, eu acho assim, se os europeus não ganharem essa competição, pode ser que haja um boicote deles na próxima edição, né? Esse pra mim pra mim é o maior medo. Exatamente. Porque os caras estão meio, né, que nós estamos vindo de fim de temporada, estamos meio cansados, e lá, tititi, papapá. Não, né, pai? É porque o futebol brasileiro tá mostrando que tá tendo alguma coisa agradável de se ver, né? Exatamente. Em confrontos de gigantes. Exatamente. Como foi o do Flamengo, Palmeiras. Então, calma aí, né, moçada? E que a FIFA escolha, né, a próxima sede agora em países que gostam do futebol, né, Paulo? Porque futebol para os americanos lá é quinto, sexto, né? Escolha aí uma Alemanha, um Brasil, uma Argentina, né? A Argentina não vai escolher. Pode escolher, porque os caras lá vão só lá pra assistir. Porque não tem time mesmo. Tchau, hermanito! Hasta la vista, hermanito! Pois é, então vamos ver. Então, tchau também para esse Mundial e semana que vem a gente volta a falar dele. Vamos trazer pro que tem de melhor no mundo. Campeonato Brasileiro da Série B. Nossa! Ei, ô Maicão, o Coelhão foi lá em Alagoas e de virada 2-1, papai. Aplicou e chegou à 7ª posição. E o detalhe, segurou o CRB, que era o quarto com 21, o América chegou aos 20 pontos, um ponto do G4. Exatamente. É aquela ideia do solta o aleluia, porque 2 vitórias fora de casa e de virada, foi complicado para o América. Exatamente, Paulo. Ao contrário do Batista, né? Como é que chama? William Batista, que estava ganhando só em casa. Com o Moreira agora é só fora de casa, né? Mas assim, é uma vitória muito boa do América contra um adversário direto pelo acesso. E assim, continua sendo um América imprevisível, né, Paulo? Porque ontem você dava como uma derrota certa, né? Porque o CRB é um dos melhores mandantes da competição.
E o América fora de casa consegue esse resultado importante aí. Permanece vivo, né? Sim. Na luta, mas Sim. Vamos ver como é que vai ser essa sequência. A gente, aí ó, você tá vendo aí na tela que o Silan colocou para você do nosso portal @hojeemdia.com.br, tem a matéria deste jogo, desta virada do América. E o detalhe, ô Maicão, Sim. é que o América e CRB abriram a rodada. Certo. Mas o América chegando aos 20 pontos, ele tá a 6 do líder, que é o Goiás. Certo. Que perdeu pro Atlético, né? Sim. Na rodada deu o Atlético. Outra zebraça. Outra zebraça, mas uma zebra deliciosa. Porque a gente saiu no último programa falando do América contra o Criciúma, com possibilidade do América tentar vencer e ficou no empate. Isso. E já pensando que pro Goiás, estava eu e o Anjo aqui, o senhor estava de folga, passeando lá em Miami Beach, então o senhor não viu tudo que aconteceu. E a gente falou que o Anjo ainda comentou e falou, pode ser que deu uma zebra, hein? E deu do Atlético bater por 2-1 o Goiás, chegar aos 12 pontos e ficar só um do Botafogo, que é o primeiro da zona, fora da zona, para literalmente sair, quem sabe continuar galgando melhores posições do que ficar sempre colado no Z4, né? É o gás que o Atlético ganha com a chegada do Portuga, né? Para assumir o comando técnico e de voltar a jogar em casa, né? Inclusive venceu o Operário lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, né? Então, assim, o retorno do estádio com um novo comando técnico aí, tomara que o Atlético consiga reverter essa situação e escapar, né? Pelo menos permanecer na Série B, que já está de bom tamanho. E no domingo, 4 da tarde, o Atlético encara o Remo, que já chegou a estar lá no topo da tabela e agora caiu para nona posição com 20. E se o Atlético ganhar, ele ajuda também o América, porque segura o Remo lá embaixo. Exato. Então é outro. E o detalhe que você falou: jogo na Arena Sicredi. Então, 4 horas da tarde, aquele horário do Danone, especial Danone, com aquela filetada, Maicon. Pois é, tem que encher, né? Lotar o estádio. Para mim é um caneco, né? Encher o caneco. Encheu a Arena Sicredi, você tá falando. Encher a Arena Sicredi. E esse Remo, né, que depois da saída do Daniel Paulista pro Sport, sim, né, caiu de produção, né? Perdeu muito aí com o treinador que vinha fazendo um bom trabalho. Acho que é hora do Atlético aproveitar e engatar essa terceira vitória consecutiva. Porque deixa o Remo remando aí lá no finalzinho ali e tal e coisa. Agora não é hora de recuperar, não. Deixa para recuperar depois, no próximo rodada. Nessa é pro Atlético, pro nosso esquadrão de sapecar o Iaiá. Exatamente. Lembrando que o Remo tem o Pedro Rocha. Ele mesmo no comando do ataque. Isso. E vamos passar então, continuando nas nacionais, vamos para a Série C? Vamos lá. Porque na Série C, domingão agora tem lá em Tombos, Tombense e Náutico. 7 horas, o horário é que tá meio mais ou menos, meio derrubado. 7 horas da noite, com o Tombense parado na 13ª posição com 11 pontos, mas ele tá só a 2 do oitavo. Isso. Porque para a Série C, o que vale é chegar entre os 8 nessa primeira etapa e depois aí é mata-mata. Uma Série C muito equilibrada, né, Paulo? Muito embolada. Com o Caxias liderando com 18. Exatamente. Então é 7 pontos só. Isso. Você pegar ali a diferença do Tombense pro líder. Exatamente. Aquele time que perdeu pro Atlético na Copa do Brasil tem em que posição o Maringá? O Maringá tá em sétimo. Sétimo. Com 13 pontos. Esse é um time forte também. Mas assim... E só pra você ter ideia, o Maringá joga contra a Ponte. A Ponte tá em segundo com 17. Confronto direto que ajuda até o Tombense. Exatamente. É ganhar, né, Paulo? Ganhar para voltar pro G8. É ganhar porque não tem outra história como acontece na Série D. Porque na Série D, lembra que a gente tava elogiando e tava felizão com Itabirito e Uberlândia? A situação dos caboclos não tá lá não tão boa, porque o Uberlândia tá 3 pontinhos. Não, tá 2 pontos do quarto colocado, que o que interessa é ficar entre os 4 nesta fase. E o Itabirito, 4 pontos. Então aí, o detalhe é que 5 horas da tarde desse sábado,
que amanhã o Parque do Sabiá vai ferver. Teremos Uberlândia e Itabirito. Agora o Uberlândia que virou SAF agora, né? Virou SAF. É uma boa oportunidade para o time crescer de uma cidade tão rica, né? Do nosso interior mineiro. Confronto direto, né, Paulo? Assim, é uma pena, né, que os times mineiros na Série D, sobretudo, capengam, né? Você vê aí que o último time que conseguiu um feito importante foi o Pouso Alegre, Ele né? mesmo. Foi vice-campeão, eu não esqueci o ano agora, perdeu para a América de Natal na final. Mas assim, a falta de investimento, estrutura, isso tudo influencia para as campanhas ruins dos mineiros na Série D, né? E o detalhe é que é um jogo que qualquer um dos dois que vencer não vai estar tão ruim, não. Porque aí estamos na 10ª rodada, vai até a 14ª. Então, quem sabe aí, por exemplo, se o Itabirito, que está com 9, vence, o Itabirito já cola junto com o Uberlândia e quem sabe eles não fazem o sprint final, bonitas palavras, sprint final, faz um sprint final e consegue pelo menos bocanhar 2 dessas 4 vagas. No grupo de cima, 10 horas. Amanhã também 5 horas, no Manduzão tem o Pousão contra o Maricá. O Pousão, ele já está numa situação um pouco melhor, Maicon. Porque ele tá entre os 4 numa história, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele tá na 4ª posição com 13 pontos, a mesma do Rio Branco, a mesma pontuação do Rio Branco que está em 3º e do Água Santa que está em 2º, 1 pontinho só. E 4 da Portuguesa do nosso Cauã, ex-América, técnico, Sim. que tá liderando com 17. Então o Pousão tá mandando bem. Tá vivo, né? Vamos ver até que ponto vai chegar, mas o importante é que tá vivo aí nessa primeira fase. O importante é passar dessa primeira fase, porque passando, você continua com chance e dá aquela respirada, porque o famoso, aí vira outro campeonato, que é mata-mata e aí é pau dentro. Hein? Boa! Lá ele! Lá ele! Por falar em mudança de etapa de competição, no módulo 2 do Mineiro, Maicão, o Varginha e o Nacional deram adeus. Caíram para a terceirona, que na verdade é a 3ª divisão, que chama 2ª divisão, porque agora nós estamos no módulo 2. O grupo que estava mais embolado, que era o grupo B, Ipatinga consolidou, bateu o Democrata de 7 Lagoas. O Democrata contou com o empate do Valério com o Nacional, que já estava rebaixado, para poder beliscar a 3ª vaga. O Valério precisava de 1-0, ficou no 2-2. Nossa, coitado dos nossos amigos Luiz Linhares, Pedro Abílio, Marcos Fernandes. Gente, o que está acontecendo com o Valério, hein? Empatou e pelo empate, o Valério ficou fora do G3 no saldo de gols. 1 para o Democrata e 0 para ele ficou zerado. Era uma vitóriazinha, Sim. Então passou Democrata, Ipatinga, Democrata e o nosso querido North. E do outro já estava garantido, que era a Patrocinense, o RT e Mamoré. E a partir de domingo começa, aliás, a partir de amanhã, sábado, começa essa 2ª fase em que os times foram divididos de novo em 2 grupos. O líder de cada grupo avança para a final e garante matematicamente as vagas, porque são 2 vagas para a 1ª divisão do Mineiro. Então começa com o Norte contra o Democrata, lá no José Maria mesmo, lá pro norte de Minas. E no domingo teremos o clássico do milho. Sabe qual que é o clássico do milho? Mamoré e o RT, lá em Patos. Um dos maiores clássicos do interior mineiro, hein? Na casa do Mamoré, já abrindo o grupo C. Aí é aquilo que eu falei, os 2 que passarem, os 2 que terminarem em primeiro garantem a vaga. No grupo C ficou Ipatinga, Mamoré e o RT. No grupo D ficou Democrata, Norte e o Patrocinense. Grupo D, quem que você prefere? Democrata, Norte ou o Patrocinense? Nenhum dos 3. Que isso, rapaz? Não. Vai torcer pra nenhum? Não. Mas um tem que ganhar. É o 9, vai o 9. Vai o 9, pra ser novidade.
E no grupo C, Ipatinga, Mamoré ou RT? Ah, o Ipatinga, né? Sério? É, o Vale do Aço, região boa ali, terra boa. Porque Ipatinga, que lado que Ipatinga tá? É lá? Não sei. Lá ele. Lá ele. Ó, na verdade, eu queria o Mamoré no grupo C e o RT no grupo D para passar os dois. E Patos de Minas voltar a ter os dois times na primeira divisão, algo que não acontece, ó, há anos. Se eu não me engano, o Mamoré, a última vez que disputou a primeira divisão foi em 2016, por aí. O RT foi 20 ou 21. Foi. Então aí, um hiato. Então, por isso, vai ser o Sapo. Vou torcer pro Sapo. Mamoré para bater ali em primeiro e ficar Mamoré e o Norte. Porque são dois que tem uma... O Norte nunca chegou e o Mamoré por estar muito tempo longe. Tá certo. Fechamos? Fechamos. Vamos trazer então, ó, tudo isso que nós estamos conversando aqui, todas as informações, você sabe, você vai encontrar lá no hojeemdia.com.br, que é o nosso portal, ou então nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia, como está aparecendo aí na tela. Clica lá que você vai ficar sabendo tudo, não só do futebol nacional, como de tudo que está acontecendo no mundo. Vamos trazer então, Michael, vamos trazer o Atlético primeiro? Vamos. Porque o Atlético ainda não se reapresentou, vai se reapresentar na segunda-feira e já com a bomba nas costas, né? Entre várias e tantas dívidas que o clube tem, chega essa semana a informação que o Atlético está devendo o Paulinho. Mesmo o Paulinho já no Palmeiras e tá devendo é quando o Paulinho chegou. Então tem salário atrasado, tem uma porrada de grana aí para repassar pro Paulinho. É complicado, né, Maicon? A situação financeira do Atlético tá dramática, né, Paulo? Total. Uma situação dramática que precisa ser resolvida com os credores, né? E com quem tá lá também. Né? Como é que fica daqui para frente? Salário de atleta, salário de funcionários do clube, né? Então, assim, o Atlético já teve um prejuízo no início da temporada por não jogar na Arena MRV, já teve um prejuízo esperado, né, pelas ausências na Copa Libertadores e nos 2 Mundiais, que poderia estar jogando agora, né? Um no final do ano passado. Perdão. Saúde! Saúde! Perdão. Eita, isso é bom, tá vendo? Saúde. Perdão. Então, assim, como que fica, né, essa situação daqui para frente? Houve até uma informação aí de que se o Atlético não conseguir esse aporte financeiro, ele pode cortar gastos, né? E tem que cortar, né? Vai ter que baixar a folha. Pois é, isso foi uma informação até dos nossos colegas do No Ataque, né, dando os créditos. Então, assim, o Galo vive uma situação, um inferno astral em termos de financeiros e tem que buscar alternativas, né, Paulo? Como que vai fazer? Não sei. Uma das alternativas é vender o zagueiro, um jovem promissor da zaga, que é o Renan Santana, recebeu proposta da Ucrânia, Portugal e Hungria. Ucrânia, Portugal e Hungria. Se vender para fazer caixa, mas não é aquela grana também que você vira e fala assim, ó, resolvi todos os problemas. O Atlético vende muito mal, né, Paulo? Historicamente, o Atlético vende muito mal as promessas. Talvez, né? uma promessa que virou realidade que poderia ajudar no caixa seria vender o Rubens. Só que como que você vende o Rubens? É metade do time, né? Então, assim, o Atlético tá numa situação difícil, Paulo. Tá difícil e eu não sei, eu não vejo uma luz no fim do túnel agora, não. Porque a ideia não chegou grana, vai começar a cortar custos, né? Vai ter que reduzir. O que tem de grande hoje para cortar é o quê? A folha. Você tem o Rony que chegou com grana pesada. Você tem o salário do Hulk, que não é nada barato. Aí você tem o Everson, você tem isso, você tem aquilo, papapá. Dudu. O Dudu. O Dudu. Júnior Santos. Júnior Santos. Nós estamos falando de camaradas que não recebem pouco. E aí imagina, tá com o salário atrasado, não paga luva, não tá pagando nada ainda, tá devendo, não é que não paga, tá devendo. Como que você vai contratar alguém? Você, Maicon, se eu chego para você e falo assim, Maicon, o Cuca tá precisando de um volantão igual você aí, ó. Esses caras estão falando que vai te pagar tanto. Você acerta hoje com o Atlético? Bem difícil, né?
pé atrás. Por tudo Porque que tá... no máximo você vai receber o primeiro salário. Exatamente. Depois. Isso. Então, até para contratar, para convencer alguém para vir, fica complicado. Fica complicado, Paulo. É tanto para a parte do jogador quanto para o clube, né? Que Sim. vai ceder o jogador, porque o clube também fica receoso. Eu vou receber, não vou, né? Então, assim... O clube, você negociar clube em clube, já vai ser complicado. Porque, não, com você eu não vou negociar não, porque você não acertou nem o do Daverson, que já tá fora. Você tem com o caso do Cuiabá. Agora, e negociar com um jogador que tá livre no mercado, o cara fala, pô, eu vou esperar uma outra proposta de um time que tá pagando em dia. Exatamente. O certo é que o Atlético... O Calil, ele falou uma coisa uma vez que eu não esqueço disso nunca. Ele falou assim, que marketing no futebol é bola na rede. Se você tá ganhando título, você vende mais camisas, você enche estádio, mais pay-per-view e por aí vai. Para o Atlético voltar a ter uma renda melhor, ele tem que montar um time bom. Isso aí. E para montar um time bom, você tem que gastar. Isso aí. E para você gastar, você tem que ter dinheiro para gastar. Então o Atlético está numa situação exatamente terrível. A ideia vai ser, vamos ver como que vai ser a sequência da temporada e dependendo para ano que vem, a situação até então não está agradável não. E o problema é a torcida vai comprar essa ideia de reestruturação de clube, né? Porque a torcida quer título, né? Exatamente. Já tem 4 anos, né, que o Atlético não conquista um título. Então assim, vai ter que convencer a torcida também a comprar essa ideia. O mineiro que tá batendo sempre aí, ó, talvez até ele possa ficar para trás se não ajeitar essa parte financeira do ano que vem. Aí você já tinha um mineiro que era tava virando já moda, já rotina pro atleticano. E não ter nem um mineiro? Essa parada de SAF aí vai fazer muita gente repensar ainda. A gente teve o Lyon, né, rebaixado na França. Ainda cabe recurso. Cabe recurso e tem uma venda, se eu não me engano, que ele fez do Crystal Palace. Pro PSG. Não. Eu falo de um jogador que o Lyon vendeu, negociou, não lembro com qual time agora. Eu não sei se é o Lille, algum time francês. Que aí o que eles vão fazer? Eles estão querendo antecipar o valor, pagar para o Lyon, para ele efetuar isso para permanecer na primeira divisão. Então eles estão querendo que o Lyon não seja rebaixado. Esse time, que eu esqueci qual que é, tá querendo dar essa moralzinha. Como se diz lá na roça, é um balai de gato danado. Esperar para ver. Esperar para ver, ó. O Atlético então se reapresentando para começar os trabalhos, já pensando no brasileiro que vai voltar só em julho. Aí nesse período aí sem os jogos, amistosos estão sendo pensados para que o time não perca tanto ritmo e até mesmo jogue na arena novamente. E aí vamos ver o que vai acontecer. Até lá, semana que vem, a gente volta com as informações do Atlético. Quem sabe aí com alguma novidade, com alguma situação melhor financeira para o clube continuar brigando lá em cima. Porque senão a vaca pode ir pro brejo. É isso. Né? E contratação até agora nada, né? Meio difícil. Nem vai ter. E é difícil contratar, você trazer alguém para esse elenco devendo salário, os caras vão falar assim, pô, finge que me paga que eu finge que joga. Né? Você tá reforçando e como é que sem pagar a gente, em vez de gastar, sei lá, 1 milhão para trazer o fulano, pega esse 1 milhão e paga o que tá devendo. Pronto. É isso. Cabeça de qualquer trabalhador, eu acredito que é isso. Em vez de você reforçar lá fora primeiro, tudo mais, acerta com o que tá aqui, depois você vê o que sobrar, você traz com o dinheiro que sobrar. Isso. Né? Ó, a situação do Atlético tá complicada e do Cruzeiro que retornou nessa sexta-feira aos trabalhos, já pensando na Vitória Cup, que não terá mais Estudiantes, ô Maicon. O confronto de 1997 não será repetido da final da Libertadores. Né? A AFA, né, que é a Federação Argentina de Futebol, colocou um torneio, uma competição lá que o Estudiantes vai ter, próximo da data ou na mesma data. Então impediu do Estudiantes vir. Então a troca foi pelo Banfield. Ou Banfield. Assim,
comparar o Banfield com o Estudiantes o Estudiantes é muito maior, né, em termos de camisa, de títulos. Seria um atrativo melhor, né, para o torneio. Assim, é uma pena o Estudiantes ficar fora. Apesar, Paulo, que eu também tenho muita preguiça desses torneios, sabe? De amistosos. É porque, na verdade, não é nem um torneio. A gente não pode nem chamar torneiozinho. Vai ser tipo o que foi no início do ano lá nos Estados Unidos. Exatamente. É só para os caras pegarem ritmo e a torcida que não acompanha tanto, né, de perto, a torcida do Cruzeiro lá do Espírito Santo, poder abraçar o time, ver essa galera, ver o Caio Jorge que tá despontando igual um doido aí, marcando gol. Mas é um entretenimento com um trabalho tático, vamos chamar assim. Exatamente. Mas o cara corre risco de machucar, eu já fico meio com o pé atrás com isso aí. Mas assim, melhor que você jogar um amistoso contra os amigos do Joãozinho, né? Não? Exatamente. O nível sobe, né? E meter 15, 20, você fala, não, ganhamos de 20. Exatamente. O nível sobe um pouco, né? Vamos acompanhar, Paulo. A minha curiosidade é para saber como que o Cruzeiro volta. Porque o Cruzeiro tava com sangue... Você já viu na pelada quando você tá com sangue quente? Que você sai, quando você volta frio. Você já volta morto. Exatamente. Então o Cruzeiro estava embalado, né? Teve essa pausa aí para o Mundial e eu estou bastante curioso para ver se o time vai voltar bem, viu? Se essa pausa foi boa ou ruim para o embalo do Cruzeiro. Isso aí nós vamos acompanhar com esses trabalhos que vão acontecer, especulações de zagueiros chegando. No último programa a gente batendo um papo aqui, eu falei com o Anjo, eu acredito que o Cruzeiro vai trazer um ponta e um zagueiro. Pelo menos 2 contratações. Não sei se serão contratações daquela que você vira e fala assim, toma, camisa é sua e você está de titular. Eu acho que não. Eu acho que vão ser jogadores que vão vir brigar para poder ganhar a posição. Até porque o time principal tá aí, ó, no nosso hojeemdia.com.br, a matéria do Cruzeiro falando desses detalhes, né, ô Mike? Exatamente, Paulo. E é aquilo que o Jardim já pedia, né? Pedia reforços pontuais para fazer um time mais forte. Mas assim, pelo que o Cruzeiro estava jogando, é difícil chegar alguém para ser titular dessa equipe. A não ser que venha um volante aí acima da curva. Volante, né? Eu acho difícil chegar porque o Mateuzinho tá voltando. Tem o Matheus Henrique, né? A não ser que o Wallace seja negociado em alguma troca. Se não for por isso, acho que até o Wallace vai começar a ganhar oportunidade. Pois é. É um lateral esquerdo, né, para competir ali com o Kaique também, pode ser. Mas assim, por hora a gente não sabe, né, Paulo? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A semana está começando. Lembrando que o Cruzeiro, dia 3 e 6 de julho, entrará em campo nesses amistosos. Você vai acompanhar tudo lá no hojeemdia.com.br. E também na próxima semana a gente traz todas as informações de como foram esses primeiros dias e tudo que acontece com Atlético e Cruzeiro. E o América, eu esqueci de trazer quando que ele volta a campo, né, Maicão? Só falei que vai ter o jogo do Atlético, mas na próxima rodada o América volta a atuar no Indepa contra o Atlético. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu esqueci. Na segunda-feira, dia 7 de julho, ou seja, só daqui 2 semanas, né? Isso. Daqui 2 semanas, o América e Atlético na segunda, fechando a rodada junto com o Goiás. Aliás, ó que detalhe. Eu não tinha visto isso não, moço. Presta atenção aqui, Maicão. Ó como é que a Série B tá fechando a rodada. Segunda-feira, começa a 15ª rodada na quinta, dia 3. E a rodada vai fechar só na terça, dia 8, com Goiás e Criciúma. Vai ter jogo todo dia. Você tá doido? Vai ter jogo quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e na terça. Pois é. Com o Coelhão e o Atlético, 9 horas da noite, horarinho, nossa senhora, desgramento para segunda-feira. Então é isso, moçada. Trazendo para vocês essas informações e vamos esperar para ver o que acontece no Mundial, que na próxima semana também a gente volta com mais detalhes, né, Maicão? É isso. Vambora? Vambora. Vambora. Esse programa também foi muito especial, ó, de coração para minha família, que na semana passada a gente fez o programa e depois eu recebi a notícia que o nosso lindo, meu querido tio Zé foi pro céu, tá lá junto com as estrelas, agora cuidando de todo mundo que tá aqui embaixo. Então,
Não deu para mandar um beijo para todo mundo no último programa. Nesse aqui, esse programa vai totalmente especial para o Tizé que acompanhava a gente. Agora vai acompanhar lá de cima, puxando minha orelha. E um beijo para Tia Neném, para Zi, para Lu, para o Dalto, que são os filhos dele e a esposa. E todo mundo que aqui fica na saudade, mas com o coração cheio de amor. Né, Maicão? Um abraço para todos vocês, né? É isso aí, porque a vida aqui embaixo nós temos que seguir, com ele lá de cima cuidando de todo mundo. Então um beijo pra todo mundo e semana que vem, tomara que com boas notícias do nosso futebol, né, Maicon? É isso, vamos Um torcer. abraço, galera, até a próxima.